Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um grupo de oração online. Eu me chamo Murilo, faço parte do grupo de oração Santa Clara de Assis e é com muita alegria que eu recebo mais um chamado de Deus para estar pregando a palavra dele. E hoje eu estou pregando a palavra para o grupo de oração Nossa Senhora das Graças. Que Deus abençoe cada um dos servos e servas desse grupo de oração. Amém? É com muita alegria também que eu acolho cada irmão e cada irmã que nos acompanham pelas redes sociais. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Queridos irmãos e irmãs, eu convido vocês a pegarem a tua palavra, abrir lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 1 ao 7. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo do 1 ao 7. Amém? E ele diz assim: respeito e solidariedade. Não repreenda duramente um ancião, mas exorte-o como se fosse um pai. Aos rapazes, como a irmãos. Às senhoras, como a mães. Às moças, como a irmãs, com toda a pureza. As viúvas, honre as viúvas, que são realmente viúvas. Porém, se alguma viúva tiver filhos ou netos, estes aprendam primeiramente a cumprir seus deveres para com a própria família e a recompensar os seus pais, pois isso é agradável diante de Deus. Aquela que é verdadeiramente viúva, que ficou sozinha, deposita a sua confiança em Deus e persevera dia e noite em súplicas e orações. Mas a viúva que só busca prazer, mesmo se vive, já está morta. Portanto, ordene tudo isto, a fim de que elas sejam irrepreensíveis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, Paulo hoje traz uma mensagem maravilhosa. Que você possa abrir o teu coração nesta noite, neste dia. Que você possa abrir os teus ouvidos para que a palavra de Deus entre em seu coração. Que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vem a nos dizer hoje. Amém? Então vamos começar a nossa meditação. O que Paulo está querendo falar para Timóteo nesta carta? Vamos lá. Ele começa assim: não repreenda duramente um ancião, mas exorte-o como se fosse um pai. Quando nós somos corrigir os nossos irmãos e irmãs, os mais idosos, os mais velhos no caso, nós temos que repreender. Quando a gente vai corrigir, nós temos que dizer com todo amor e carinho, com toda a pureza, assim como está dizendo aqui, Então nós não podemos chegar e já chegar julgando as pessoas, condenando as pessoas, falar: você fez isso, você errou, você fez isso. Será que isso vai adiantar? Será que isso vai mudar as atitudes dela? Eu creio que não. Mas se a gente chegar com todo amor, com todo carinho, falando para ela, mostrando o erro dela, com mais amor e com mais carinho, eu tenho certeza que tem muito mais chance dela mudar o seu jeito do que a gente chegando e falando de modo duramente, de modo mais duro. Não, aqui ele está falando assim, não repreenda duramente um ancião, mas exorte como se fosse um pai. Então essas pessoas mais idosas, nós temos que chegar para elas como se fosse o nosso pai, conversar como se fosse o nosso pai. Aqui ele está dando exemplos como a gente deve chegar nas pessoas para exortar, para ensinar as pessoas. E aos rapazes como os irmãos. E nós também devemos chegar aos rapazes, e falar com eles como se fossem os nossos próprios irmãos, também tratando de uma forma com mais amor e com mais carinho, ensinando eles. As senhoras como se fosse a nossa mãe. Então as pessoas mais idosas também como se fosse a nossa mãe. Nós devemos tratá-las também como se fosse a nossa mãe, falando com mais amor, com mais carinho, com mais atenção, não de forma de julgamento. E as moças como as irmãs, com toda a pureza. Então também as moças a gente deve tratar como se fossem as nossas irmãs, mas com toda a pureza. A palavra está dizendo, para a gente não falar com eles duramente
e com pureza, com mais amor e alegria. Amém? E aqui agora ele vai falar sobre as viúvas. O que ele está dizendo sobre as viúvas? Ele começa assim: honre as viúvas, que são realmente viúvas. Porém, se alguma viúva tiver filhos ou netos, estes aprendam primeiramente a cumprir seus deveres para com a própria família e a recompensar os seus pais, pois isso é agradável diante de Deus. Aqui, meus irmãos, olha o que ele está dizendo, para a gente honrar as viúvas. Para uma pessoa ser viúva, o que tem que acontecer? Essa pessoa tem que estar casada na igreja, matrimonial, né? Um matrimônio na igreja. Por que eu falo na igreja? Porque lá ela está diante do padre e, claro, diante de Deus. Ela está fazendo um juramento a Deus ali, né? Que tem um certo momento que ela fala, até que a morte nos separe, né? Este é o matrimônio diante de Deus, né? É um juramento, né? Até que a morte nos separe. Por quê? O que Deus uniu, o homem jamais separa. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 19. O que Deus uniu, o homem jamais separa, né? Então, para que a pessoa se torne viúva, a pessoa tem que estar casada na igreja, tudo certinho, né? E até que a morte nos separe. Então, se o marido ou a esposa, né, tanto um ou outro, vamos pegar aqui o homem. O homem morre e deixa sua mulher. Ela se torna viúva. Por quê? Até que a morte nos separe. Então a morte os separou, né? O marido morreu e ficou a mulher, então ela se torna viúva. Mas se eles deixam filhos, vamos supor assim, se o marido morre, ele tem filhos ou netos, o que deve acontecer? Olha o que ele diz. Porém, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a cumprir seus deveres para com a própria família e a recompensar os seus pais, pois isso é agradável diante de Deus. Tem quantas pessoas viúvas hoje em dia que já são numas idades mais avançadas, que têm filhos e netos. E realmente os filhos e os netos deveriam e têm que cuidar dessas viúvas. Porque essas viúvas, se ela tem netos ou filhos, elas são mães. Elas são avós, né? Por que nós temos que cuidar? Porque o mandamento de Deus fala honrar pai e mãe. Os 10 mandamentos de Deus falam honrar pai e mãe. Então nós devemos sim honrar os nossos pais até o último dia deles, né? Não importa se eles estão mais idosos, se eles têm mais dificuldades, porque a partir do momento que nós vamos ficando mais idosos, uma idade mais avançada, o que acontece? A gente vai perdendo o sentido da vida, né? A gente vai perdendo a nossa audição, né? A nossa visão, a gente começa a enxergar bem menos, a nossa possibilidade vai se enfraquecendo, os nossos reflexos vai se enfraquecendo, as nossas forças vai se enfraquecendo, a gente já não tem mais aquela força para a gente viver o quanto a gente tinha antes. Então tudo vai mudando ao longo do tempo, quando a velhice chega. E o que acontece? Olha só o que acontece. Quando essas idosas estão numa idade mais avançada, muitos filhos e netos não querem cuidar dos seus próprios pais. Por quê? Eu vou colocar um aspas aqui, tá? Porque os pais estão dando trabalho numa fase idosa. Olha só. Filhos e filhas e netos ou netas não querem cuidar dos seus pais viúvos ou viúvas numa idade mais avançada porque dão muito trabalho. Que isso, meus irmãos? Nós não podemos pensar nisso. Por quê? Quando a gente era bebês, quando a gente era recém-nascido, bebês, até numa certa fase aí, né? Quantos nossos pais não cuidaram de nós? A gente fazia as nossas necessidades, eles limpavam, porque a gente não sabia ainda o que tinha que fazer. A gente estava aprendendo ainda com quem? Com os nossos pais, né? Então, eles nos davam educação, respeito, carinho, amor. Quantas vezes os seus pais deixaram de comprar alguma coisa para eles mesmos, para dar para você? Um sapato, uma roupa,
Ele que nos dava banho, cada um de nós, né? Ele dava banho em nós quando a gente era pequeno, porque a gente estava aprendendo. Só que agora é ao contrário. Os nossos pais, podemos dizer assim, entre aspas, eles também viraram bebês agora numa fase mais adulta, mais avançada, né? Porque eles sabem a tomar banhos, eles sabem se vestir, mas agora eles são impossibilitados, essas viúvas ou viúvos. Eles são impossibilitados porque já estão numa fase mais avançada. E como, entre aspas, eles estão dando trabalho para filhos e netos, para eles não terem trabalhos, o que eles fazem? Levam os seus pais num asilo, num lugar que é de idosos. Olha isso. Para não cuidar dos seus pais, para não terem trabalho. Eu sei que muitas pessoas trabalham e não conseguem cuidar dos seus pais. Sei que pessoas pagam para cuidar, né? Eu não sou contra isso. Não estou julgando pessoas que fazem isso. Mas tem pessoas que podem cuidar. Tem filhos e netos que podem ajudar, que podem cuidar, que podem estar ali presente com os seus pais. Mas não. Levam eles em um asilo para que outras pessoas cuidem. Você acha que seus pais gostam de estar neste lugar, sendo cuidado por outras pessoas? Até que por um momento seja até constrangedor também, né? Eles dormem em uma outra cama, pode ser que nem seja uma cama tão confortável. Ele gosta de dormir na sua própria cama. Ele gosta do conforto da sua casa. Mas tem pessoas que levam os seus pais no asilo para não terem trabalhos para cuidar. E na nossa infância, quando a gente era bebê, ele sempre cuidava de nós. E olha o que nós estamos fazendo hoje com os nossos pais. A gente não está sabendo retribuir o que eles fizeram para nós. Eu tenho certeza que muitos pais pensam, nossa, eu fiz tanto para o meu filho, e olha hoje o que ele faz para mim, ele vira as costas para mim. Isso é muito forte, meus irmãos. Nós temos que parar para pensar e refletir sobre essa mensagem, o que ele está dizendo aqui. E ele continua. Aquela que é verdadeiramente viúva, que ficou sozinha, deposita sua confiança em Deus e persevera dia e noite em súplicas e orações. Então, tem viúvas, né, que estão sozinhas, que não têm nem filhos e nem netas. O que elas devem fazer? Perseverar dia e noite em orações e súplicas, porque Deus vai cuidar delas, né? Se ela buscar realmente, verdadeiramente a Deus, Deus vai cuidar dela de uma forma ou de outra. Deus vai colocar pessoas no caminho dela para cuidar dela, a própria igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós. A igreja somos nós, né? Então ela tem que fazer o quê? Aquela que é verdadeiramente viúva, que ficou sozinha no mundo, né? Deposita sua confiança em Deus. Persevera dia e noite em súplicas e orações. E tem a outra viúva. Mas a viúva que só busca prazer, mesmo se vive, já está morta. Mas como assim mesmo se vive e já está morta? Tem muitas viúvas que perdem os seus maridos muito cedo, né? Numa idade mais jovem. E tem muitas vezes que as viúvas depois só querem buscar os prazeres mundanos, os prazeres da carne, os prazeres do pecado. E por que ele está dizendo que mesmo se vive ela já está morta? Porque Paulo também diz que o salário do pecado é a morte. Então se a pessoa vive no pecado, ela está morta. Ela vai receber o que? A condenação eterna se ela continuar vivendo numa vida de prazeres mundanos. A Bíblia está dizendo, ó, mas a viúva que só busca prazer, mesmo que viva, ela já está morta. Então busca a santificação. Busca Deus, não os prazeres mundanos que nos leva para a morte, para a condenação eterna, que é o inferno. Não. Tem tantas mulheres também hoje em dia, tantas viúvas, que não via a hora do seu marido morrer, por o seu casamento não está tendo um bom casamento, não estão conseguindo se relacionar mais um com o outro. E tem pessoas que falam, eu não vejo a hora que esse marido morra. Infelizmente tem pessoas que pensam assim. E na hora que ela morre, que aquela pessoa morre, aquele marido ou a esposa, tem pessoas ainda que dão graças a Deus. Olha isso, meu Deus do céu, misericórdia. Aí ela se torna livre, porque as viúvas,
se tornam livres. Depois que o marido ou a esposa morre, se tornam viúvas ou viúvas, elas se tornam livres. E aí o que acontece? Elas começam a buscar prazeres mundanos, porque ela se sente livre, ela acha que ela pode fazer o que ela quiser. Mas não. Deus está vendo tudo que nós fazemos. E se ela busca prazeres mundanos, ela está morta. Infelizmente, é a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu, meus irmãos. Portanto, e antes disso, as viúvas também, mais jovens, podem se casar novamente. A Bíblia também está dizendo, no próprio capítulo 5, no versículo 14, diz assim: desejo, pois, que as viúvas jovens se casem, criem filhos e dirijam a sua casa, para não darem ao adversário nenhuma ocasião de maledicência. Então as viúvas mais jovens podem se casar novamente. Né? A palavra de Deus está dizendo. Porque é até que a morte nos separe. A morte separou. Né? Mas elas são jovens. Então, depois de um certo tempo, elas podem se casar novamente. Né? Mas da forma correta. Da forma certa. Não nos prazeres mundanos, saindo por aí, fazendo o que pode, o que bem entende. Não. É seguindo as regras e as leis de Deus. Amém? Versículo 7. Portanto, ordene tudo isso, a fim de que eles sejam irrepreensíveis. Versículo 8. Só para concluir agora, versículo 8. Se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos que são de sua própria casa, esse renegou a sua fé, e é pior do que um incrédulo. Olha isso, meus irmãos, o que ele está dizendo? Se você não dá importância nem para a sua própria família, você é pior do que um infiel. Você é um incrédulo. Você é pior do que um incrédulo. A palavra de Deus está dizendo. Se você não toma conta, se você não cuida nem da sua própria família, né? Se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos que são da sua própria casa, você é pior do que um incrédulo. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra que Deus vem hoje a falar para cada um de nós, para que a gente tome, para que a gente faça um exame de consciência, para ver como que a gente está tratando os nossos pais. O próprio mandamento de Deus, honre teu pai e tua mãe. Né? Mesmo que sendo viúvas ou viúvos, não importa, nós temos que honrar eles até o fim da vida, porque eles são os nossos pais, ele cuidou de cada um de nós, que nós possamos cuidar deles também na fase da velhice, na fase mais idosa, na fase mais avançada. Não importa se eles estão dando trabalho ou não. Que a gente possa cuidar deles do mesmo jeito que ele cuidou de cada um de nós quando a gente era criança, quando a gente era nenê. Amém? Que a gente possa respeitar os nossos pais. Meus irmãos, eu louvo e agradeço a Deus pela tua presença. Que você tenha entendido esta mensagem de hoje, que ele quis nos falar hoje. Que nós possamos colocar em prática também tudo aquilo que Deus quer que a gente faça em nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu emprego, a sua casa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele te dê muita força, paz, saúde e sabedoria para cada um de nós. Que Deus abençoe vocês e até o próximo grupo de oração. Amém.